Salve, salve pessoal do Enem na Faixa! Hoje um dia muito especial para a gente conversar sobre arte, fazer arte. E para isso nós temos aqui o professor Luiz Carlos. Eu, Carlos Machado, mais conhecido como? Lemos Machado. Lemos. Ele tem um nome artístico, olha que coisa chique. Muitas vezes, quando você fala do Enem, as pessoas não pensam na questão da arte ou das artes no Enem. Em que prova que cai, como funciona? Cai mesmo? Cai. A arte está inserida na área de códigos de linguagens e suas tecnologias. Então, a prova de códigos de linguagens tem questões de arte, tanto questões específicas de arte, quanto questões que acabam sendo diluídas dentro de interpretação ligadas à literatura, à gramática, até mesmo na prova de área de humanas também, por exemplo, tem relações com filosofia, com história. E pode cair uma imagem, uma escultura? Pode. Isso? Algumas questões às vezes trazem referência, por exemplo, direta com questões históricas. Uma obra, por exemplo, a Guernica de Picasso, por exemplo. Se a prova faz uma referência, por exemplo, à Guerra Civil Espanhola, com o General Franco, então ela vai ter uma referência histórica ali, né? Que é preciso você entender o contexto para responder a questão, mais do que você saber sobre a prova, sobre a obra do Picasso mesmo, sobre o que era aquela obra em si, as cores que foram usadas, mas assim a questão do contexto histórico. E existe algum conteúdo ou alguns conteúdos que, por exemplo, quem sabe que no Enem sempre tem a ênfase em alguns conteúdos. O que cairia mais sobre artes, tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas? Então, quais seriam aqueles assuntos que os alunos, tipo assim, fique ligado, isso tem que estudar? Exatamente. Tanto na área de humanas quanto na área de códigos de linguagem vai ter algo específico. Renascimento, sempre tem uma referência, principalmente em áreas de linguagem, de humanas, tem bastante questões do Renascimento. Barroco, e relacionado também com literatura. Claro, sempre. tem o barroco na literatura. Exatamente. Depois nós temos os movimentos do final do século XIX, impressionismo. Que dá para relacionar com realismo, Exatamente. com filosofia também. Depois nós temos as vanguardas europeias e o modernismo brasileiro, que tem relação com literatura também. Semana de 22. Semana de 22. Depois nós temos a pop art e a que mais cai, que sempre tem referência, que essa é bem específica de arte, que é a arte contemporânea, que é o mais novo da arte, então sempre tem questões de arte contemporânea. Então, se o aluno ficar antenado nesses períodos clássicos, lá do Renascimento e tal, passando por barroco, e chegar no modernismo, a ênfase maior ainda é no modernismo. Exatamente. Tem algumas questões que sempre caem, sempre tem uma questão sobre impressionismo. Ó, a dica, hein? Sempre tem. Se você pegar os últimos 5, nem sempre teve uma questão de impressionismo. Você vai pegando alguma coisa ou outra, mas sempre focando na relação do olhar do artista que muda com a pintura impressionista. No impressionismo eles acabam focando muito na questão da cor, da mudança da cor conforme a mudança da luz do dia. Quais seriam os artistas assim que o pessoal tem que ficar antenado do impressionismo? Principalmente Monet. Monet é o pesquisador da luz. Então, o trabalho dele, principalmente aquelas obras que ele fez quando ele estava em Argenteuil, e ele fez obras, por exemplo, relacionadas à questão da cor mesmo, de observar mudança de luz, mudança de cor, bastante importante. Mas também, Renoir, tem bastante coisa. Cotidiano. Pinturas do cotidiano, pessoas muito alegres, felizes, ele usava muito o azul e o rosa, tanto que tem uma obra chamada Azul e Rosa, que são duas meninas, que ele gostava muito dessa paleta de cor. Van Gogh, apesar de Van Gogh ser considerado pós-impressionista, ele já quase ser considerado expressionista, ele é um artista importante para a mudança de pensamento ali nesses dois movimentos. E ele porque ele acaba sendo um artista que está fora dos dois movimentos e ele é único. Só que ele faz uma ligação entre esses dois conceitos, esses dois períodos, o impressionismo e o expressionismo. E dessa arte contemporânea, que nomes? Por exemplo, a Elijah Clark, o Gica, que nomes seriam os nomes mais importantes assim para o aluno ficar antenado? A gente sempre quer alguma coisa sobre o Hélio de Sica, por exemplo, os parangolés, que eram aquelas obras. O Hélio de Sica ele trabalha muito com a relação com a cultura brasileira, com o popular, com o samba, com as referências da indumentária brasileira mesmo. E ele tem uma obra chamada Parangolés, que sempre caiu uma questão sobre ele, que eram esculturas de tecido, que as pessoas podiam vestir. Então ela era uma obra que a pessoa interagia. Performance. Virava uma performance, virava um happening, porque ele podia se movimentar dentro daquele... Aproveitando o happening, os flash mobs que ficaram muito tempo na moda aí, é a mesma sintonia. Uma das linguagens da arte contemporânea, né? Que a partir da década de 70, você vai ter outras linguagens de arte contemporânea. Por exemplo, a instalação usa um espaço todo para fazer uma obra, então você transforma um espaço numa obra. A intervenção, que é o flash mob, que é você levar, por exemplo, uma obra ou um acontecimento ou uma performance para a rua. A performance é a união de teatro, música, artes visuais
Quando a performance ela vira vídeo, ela vira video art. Trabalha com a tecnologia mesmo do vídeo. O objeto é quando você faz a apropriação de objetos, você pega coisas, por exemplo, você agarrar esse copo aqui e monta alguma coisa nele. Então essas linguagens que surgiram com a década de 70, então alterou um certo rumo da arte nesse contexto. Muito bem. Muito obrigado. Fica aí então a dica para vocês. Não deixe de acessar nossas redes sociais, se inscreva no YouTube. E o professor Luiz, o professor Lemes vai participar com a gente de várias aí indicações para vocês. E para quem não sabe, a parte de arte é uma das partes que mais cai. E muitas vezes a parte que o aluno leva mais susto na prova. Obrigado, professor. Nada, estamos aí. Valeu.